A glória da última casa será maior que a da primeira. Você com certeza já ouviu esta expressão, talvez já ouviu alguma mensagem a respeito deste tema, mas eu quero te perguntar, o que é que você sabe a respeito da última glória que seria maior que a da primeira? Te convido a permanecer neste vídeo para você descobrir junto comigo a beleza da palavra de Deus, da revelação progressiva de Deus, que se deu também através do templo ou do santuário. E isso compreende Antigo Testamento e também Novo Testamento. Agora, leia junto comigo o que está escrito em Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esta palavra é profética e se referia à reconstrução do novo templo depois que o povo voltou do cativeiro da Babilônia depois de 70 anos. E por volta do ano 520, eles passaram a reconstruir novamente um novo templo. E o profeta Ageu profetizou pela palavra de Deus, pela graça de Deus, que esta nova construção seria totalmente maior, o seu esplendor seria muito maior que a da última casa. E também, queridos irmãos, esta palavra profética apontava para a era messiânica. Bem, o meu propósito hoje é te mostrar como a glória da segunda casa sempre foi maior que a da primeira. E eu quero te mostrar isso levando em consideração a história ou a linha do tempo dos templos ou dos santuários que o povo de Deus teve para adorar ao único Deus poderoso que estaria no meio do seu povo. Então perceba junto comigo, vem comigo e vamos aprender a respeito desse tema que é tão interessante. Eu sei que isso vai edificar a tua vida e você vai adorar por ter este conhecimento. É muito importante que você saiba que Deus ele se revelou gradualmente na história e cada vez que ele ia se revelando, a sua glória ela era sempre superior à da passada. Então algo que Deus revelou para os seus servos antes, ele revelava de uma forma mais esplendorosa, podemos dizer assim, mais adiante. E é isso que a história dos templos nos mostra. Primeiro vejamos que Deus tinha um desejo de ser adorado pelo seu povo. Deus faria um grande povo e ele seria o Deus desse povo e então este povo lhe adoraria. A história do Deus conosco, ela é iniciada com um diálogo de Deus com Abraão. Eu quero te mostrar isso na palavra de Deus em Gênesis capítulo 17. Veja só o versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações, a aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então Deus já tinha projetado que ele seria o Deus de um povo que ele mesmo escolheu, e isso se daria através desta aliança, desta promessa que ele mesmo fez com Abraão de fazer um grande povo através dele, de Abraão, e Deus seria então o centro de adoração deste povo. Agora você sabe que a descendência de Abraão se tornou tão numerosa e que os descendentes de Jacó dentro do Egito se formaram em um grande povo, em uma comunidade imensa que tinha a crença em um único Deus. E Deus queria resgatar este povo e resgatou lá eles de dentro do Egito para que eles fossem prestar um culto ao Senhor no deserto. Este foi o apelo de Deus através de Moisés para libertar o povo de dentro do Egito. Leiamos na palavra de Deus o que está escrito em Êxodo capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto.
Aqui está Deus desejoso de celebrar uma festa com seu povo no deserto. A libertação deles de dentro do Egito era para que eles fossem levados para o deserto, onde Deus poderia estar ali então como centro da sua adoração. A celebração de fato seria entre Deus e o seu povo. Agora perceba que no Monte Sinai, Deus pede para que se levante o tabernáculo, uma casa de adoração. É ali aonde o povo vai concorrer para adorá-lo. O povo não vai mais estar erguendo o altar em qualquer lugar. Tem apenas um lugar fixo para a sua adoração. Deus estará centralizado para ser adorado no meio do seu povo. Se você olhar em Êxodo 31, você verá que Deus separou homens sábios para que pudesse trabalhar para embelezar o tabernáculo. O tabernáculo de fato foi erguido no deserto. Então a palavra de Deus ela está se cumprindo. O povo sai para o deserto para celebrar uma festa ao seu Deus. Eu quero ler com você quando o tabernáculo é finalizado e veja o que acontece. Versículo 17 e versículo 34 e 35. Vem comigo. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês se levantou o tabernáculo. 34 e versículo 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Louvado seja Deus. Então você começa a perceber que a glória de Deus está começando a ser revelada de uma maneira maior. O povo não tinha lugar fixo para adorar, o povo não tinha um lugar para exaltar o seu Deus. Agora tem um tabernáculo para onde as pessoas irão se dirigir e adorarão a Deus. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Percebeu aí como Deus vai se revelando gradativamente? Esse é apenas o primeiro ponto que eu quero considerar com você. Agora perceba que este tabernáculo ele vai se estabelecer na cidade de Siló, quando eles já estão dentro da terra prometida, e fica lá o tabernáculo, queridos irmãos, até o tempo do rei Davi. Perceba que eu vou ler um texto com você que está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e 10. Após terem comido, bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Perceba que, embora a palavra de Deus use aqui o termo templo, mas ele está se referindo ainda ao tabernáculo, porque o tabernáculo ele permanece até o tempo do rei Davi. Ana orou no tabernáculo, Eli era sacerdote no tabernáculo. Agora veja só o que vai acontecer. No tempo do rei Davi, muito desejoso para construir um templo ao Senhor. Veja só o que acontece na palavra de Deus, que está escrito em 2 Samuel 7, versículo 5 e 6 e versículo 12 ao 17. Vem comigo. Está escrito assim, queridos irmãos, versículo 5 e versículo 6. Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Agora, leia junto comigo, versículo 12 ao 17. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele,
como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Ainda versículo 17. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Percebe que Davi tinha um desejo enorme de construir um templo para colocar a arca do Senhor. Isso não foi permitido a Davi, e a gente sabe na história que Salomão foi quem construiu este templo que Davi estava desejoso para fazer. Então perceba pela palavra de Deus aonde foi que Salomão começou a construir este templo. 1 Reis capítulo 6, versículo 1 e 2. Do ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Novamente, Deus desejoso de habitar no meio do seu povo, e então o templo foi construído. Mas vamos ler ainda 2 Crônicas 7, versículo 1 e 2. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Glória a Deus. Assim como no tabernáculo, irmãos, que a glória de Deus desceu sobre aquele ambiente. Aqui também, quando o templo de Deus é construído e acabado, e quando ele de fato, depois que as pessoas oram, que Salomão ora, ali onde está sendo oferecido sacrifício, o fogo de Deus desce, a glória de Deus desce, e a glória de Deus é tanta que os sacerdotes não conseguem entrar na casa. Novamente, queridos irmãos, aquela mesma palavra que eu disse, a glória da última casa será maior que a da primeira. É Deus revelando a sua glória, e isto através do templo. Este novo templo, e a glória dele com certeza é muito maior do que a glória do tabernáculo. O tabernáculo foi substituído, agora tem um templo totalmente belo, totalmente imponente. A glória de Deus estava ali, habitando no meio do seu povo. Agora este templo tão imponente que Salomão construiu, ele foi destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Este povo foi levado para a Babilônia e passaram 70 anos lá, até que eles voltaram e tiveram novamente a oportunidade de construir ou reconstruir um novo templo. E é exatamente o texto que nós lemos de Ageu, capítulo 2, versículo 9, vale a pena ler de novo. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, segundo a história, este segundo templo, construído por Zorobabel, governador de Judá, e também Josué, sumo sacerdote, este templo ele é totalmente embelezado pelo rei Herodes o Grande, já no Novo Testamento, praticamente na era messiânica. E então, esta palavra ela se cumpre, a glória desta última casa será maior que a da primeira. Vocês conseguem perceber novamente como é gradativa esta revelação da glória de Deus? A glória desta última casa será maior que a de antes, que a primeira. Ela é muito maior, mas não simplesmente por conta do embelezamento
feito por Herodes, mas porque é a era do Messias. É o Messias chegando, é o Messias que vai acessar esse templo, é o Messias que estará ali com a sua paz, implantando a sua paz. Porque perceba o que está escrito no versículo, na parte final: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus, de fato, é o Emanuel, está escrito na sua palavra. Vejamos o que está escrito em Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 23, olha o que a palavra de Deus diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é o Emanuel, ele estava habitando no meio do seu povo. Glória a Deus. Esta é a glória da última casa, que seria totalmente maior que a da primeira, maior que o templo embelezado. Jesus é superior ao templo. O próprio Cristo falou que ele era maior que o templo. É o que está escrito na palavra de Deus. Vejamos. Em Mateus 12, versículo 6, Jesus Cristo mesmo falou: aqui está quem é maior que o templo. Queridos irmãos, na era messiânica, o templo ele sai de cena e entra então a glória de Jesus. A glória de Jesus é mais excelente do que o templo. Jesus é superior ao templo, e isso foi algo profundo que machucou aos judeus. Mas está escrito na palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 14. Veja comigo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A glória de Jesus é excelente, porque a glória que Jesus emanava era a glória do Pai. E, portanto, a glória de Jesus é superior que a glória do templo. A glória da última casa será maior que a da primeira. Agora, queridos irmãos, é interessante que Jesus vai sair de cena fisicamente, mas ele deixa uma palavra para os seus discípulos, para onde ele vai. É o que está escrito em João 14. Veja comigo o que está escrito na palavra de Deus. João 14, versículo 2 e versículo 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus quer que os seus discípulos, seus servos, estejam exatamente aonde ele está, no lugar aonde ele foi preparar morada celestial, queridos irmãos. Olha só ainda o que está escrito na palavra de Deus a respeito da glória de Jesus Cristo, tanto quando ele esteve aqui na terra, quanto a glória que ele tem no céu, que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia, glória a Deus. Cristo foi preparar lugar para os seus servos, e ele vai voltar com excelente glória, com muito poder, para que nós possamos habitar neste lugar, nesta morada excelente, extraordinariamente. Perceba comigo o que está escrito na palavra de Deus quando Cristo voltar, porque a glória da última casa será maior que a da primeira. Embora Cristo tenha passado pela terra, mostrado toda a sua glória, todo o seu esplendor, mas a glória da vinda dele será tão superior, tão gloriosa, tão poderosa. Leia junto comigo o que está escrito na palavra de Deus em Mateus 24, 29 e versículo 30.
Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia! A glória da última casa será maior que a da primeira. Esta glória nos espera. Os servos de Deus estão desejosos, esperançosos para que esta glória venha em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus ainda segue falando em Apocalipse 21, versículo 3. Então ouvi grande voz ainda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aleluia! Glória a Deus! A glória da última casa será maior que a da primeira. Cristo estará conosco, Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele é o nosso Deus, nós o adoraremos, Ele está no centro, o centro da nossa adoração, porque a sua glória é mais excelente do que qualquer objeto, do que qualquer templo, do que qualquer coisa, do que qualquer seres. Jesus é o esplendor da glória de Deus. Por isso, esta glória, a glória da última casa será maior que a da primeira. Ela cumpre na pessoa de Jesus Cristo. É a glória excelente, é a glória por excelência. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, conseguiram perceber que nesta visão progressiva, Deus se revelou gradativamente. A sua glória sempre maior que a da primeira. Que o Senhor continue te abençoando e que este conhecimento de fato edifique a tua alma para o louvor da glória de Deus. Continua firme, não deixa de se inscrever no meu canal, de curtir este vídeo e de mandar para uma outra pessoa para que ela compreenda também esta palavra. Quero agradecer aqui ao irmão Ari, irmão da congregação Nova Jerusalém, congregação da qual eu pastorei, e então ele que me ajudou a ter esse despertamento para gravar este vídeo, porque ele trouxe uma mensagem muito parecida com este tema. Por isso, muito obrigado, meu irmão, por ter me dado essa oportunidade de me despertar para gravar este conteúdo também. Deus abençoe a sua vida, continue firme pregando a palavra de Deus.